Salve, guerreiros, bom dia. Hoje a gente está dando continuidade, acho que é o nosso 11º dia de desafio. Enquanto a gente está aproximando da lua cheia no domingo, esse domingo a gente vira para essa energia de mais expansão e crescimento. Final do ano a gente fica muito cansado, não tem como. 12 meses de doação, de dedicação para o seu trabalho, para sua família, para o seu estudo, para suas coisas, plantando. Acaba que no final do ano a gente fica com uma sensação de que a gente precisa de repouso, né? E faz sentido, né? E faz sentido. Então, quando a gente tem esses momentos de lua, a gente tem que ter muita observação do nosso corpo, né? Das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Porque às vezes as pessoas te falam que é um bom momento para começar algo, e às vezes não está muito na hora de você se aventurar, tá na hora de você recolher, né? Tá na hora de você observar. Então, a lua crescente, ela fica muito nesse lugar latente, né? E pede pra gente um pouco mais de calma. Então, eu sinto que já chega no final da semana, a gente já fica mais cansado. Quando vai aproximando dessas luas mais expansivas, menos introspectivas, fica mais difícil da gente fazer as coisas, né? Então, a gente tem que fazer, às vezes menos é mais, né? Naquele lugar. Hoje a gente vai fazer uma prática menos energética. A gente vai começar na nossa meditação, trabalhando um pouquinho mais de introspecção. Então, vê se o seu corpo está pronto para meditar, né? Para entrar aqui na postura. Solta os punhos, o cotovelo, os ombros. Eu sempre começo pela articulação. Hoje meu corpo está bem dolorido. Às vezes eu sinto que não vale nem a pena você ficar mexendo muito, sabe? Às vezes o corpo dolorido ele só quer ali aquele repouso, entende? E vamos nós. Indicador e polegares unidos, olhos fechados. Busca perceber sua respiração mais natural aqui, sem precisar mudá-la e também sem ficar tentando despertar o seu corpo forçadamente, buscando os estímulos externos. E só sente o que você está sentindo, percebe o que você está percebendo, deixa isso passar. Você sente os incômodos no corpo, deixa eles irem. Percebe pensamentos surgindo, aflorando, deixa eles passarem. Você escuta os sons e o movimento lá fora da cidade e você volta para o seu silêncio. Não adianta pensar que a calmaria e o relaxamento vão vir rápido. Quanto mais eu vou perseguindo certos estados, acaba que eu me afasto deles.
Por mais que a gente não esteja no mesmo ambiente, ou estejamos presencialmente fazendo essa aula, quando a gente está com uma intenção coletiva, a gente está numa egrégora, a gente está em um só plano. Então significa que a gente está conectado mesmo durante essa meditação, mesmo estando em partes diferentes do mundo, mas a intenção é a mesma. O foco é o mesmo. Quanto mais pessoas a gente coloca para entrar nessa intenção, mais poderoso fica. Ou poucas pessoas, mas com uma grande intenção. Isso fortalece o grupo. Porque existe o eu e o que acontece dentro de mim. Existe o coletivo, no qual eu estou inserido. Bem-vindo as mãos em frente do peito, não precisa abrir seus olhos. Om. 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 Incline sua cabeça em direção das suas mãos. Mantenha os olhos fechados. A gente vai fazer um exercício hoje que funciona para o nosso chakra frontal, para os nossos nervos ópticos. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar de olhos fechados um movimento interno do seu globo ocular. Você vai perceber que em alguns momentos você vai acabar prendendo a respiração. Não deixa. A ideia é que a gente deixe a respiração fluindo. Então, com os olhos fechados, foca nessa imensidão preta que você tem entre as sobrancelhas, nessa sua tela mental, eu chamo. Tela mental é esse espaço que a gente pode visualizar alguma coisa. Fica meio que entre os olhos, no lugar da testa ali, como uma tela de cinema. Seus olhos estão relaxados, seu corpo está relaxado. Então a gente vai visualizar os ponteiros de um relógio. E a gente vai movimentar os nossos olhos no sentido horário de acordo com o ponteiro, de acordo com cada hora. A começar pelo 12, então a gente vai com o olhar lá para cima, como se você olhasse para o topo da cabeça, topo da sua testa. E agora a gente vai levar lá para o 3, que é para a sua extrema direita, e lembra, a cabeça não mexe, é só o olhar. Deixa o olho trabalhar. Agora a gente leva para o 6, que fica lá embaixo, como se você olhasse para a sua boca. E a gente leva para o 9, a sua extrema esquerda, trabalhando bem esse alongamento. Seu olho cansa também. E voltamos para o 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. A última. 3, 6, 9, 12. Leva a ponta dos dedos nos olhos. É uma leve massagem. Pode ser ao redor dos olhos, porque isso cansa, dá uma fadiga, né? Se você faz corretamente. Têmporas. E quando você sentir que relaxou, volta com as mãos para os joelhos. Relaxa a cabeça. E vamos para a segunda parte, o segundo round.
Agora a gente vai fazer o contrário. Então, é o 12 lá para cima. 9, 6 e 3. 12, 9, 6, 3. Lá em cima, para sua extrema esquerda. Lá para baixo, em direção da boca. Extrema direita. A última para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita. Relaxa. Relaxa. Pontinha dos dedos, leve massagem. Agora a gente vai conectar os ponteiros, todos os pontinhos do relógio. Então a gente fez os 4 cantos, agora a gente quer as extremidades formando essa circunferência completa. 12, 1, começa para a direita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relaxa. Olha para frente, de olhos fechados. Inverte. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E relaxa. E agora a gente vai fazer 3 vezes rodando no sentido horário, 3 vezes no anti-horário. Então, direcione seu olhar lá para cima e começa indo para a direita. Cada contagem minha é uma volta completa. Então, agora os olhos vão passar de uma forma mais rápida, né? E começa. 1, 2, 3, 1 mais 2, 4, 5, inverte o lado. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Ativa prana nas mãos, calor nas mãos. Traz esse calor para os seus olhos. Pode ser que você precise encostar, pode ser que não. Hum. Ativa a palma das mãos. Mantém os olhos fechados. Leva as mãos nos ouvidos. Tanto os ouvidos como conchas. E vem voltando. Quem tiver com um caderninho pode escrever se teve alguma percepção sobre essa prática, alguma sensação. Isso é sempre bem-vindo. Bom, hoje a gente vai trabalhar 3 aspectos que, na verdade, eles vêm também de uma outra filosofia que eu gosto muito, que eu estudo muito, que é o Bushido, né? É o código samurai, é o código dos guerreiros antigos, que fala sobre virtudes e condutas que a gente deve seguir para a gente ser um bom guerreiro, né? Mas tem pessoas que, mesmo sem ser lutadores ou sem praticar a luta, vivem essa filosofia e vivem essa conduta. E tem 3 palavras para mim que são muito chave no processo de autoconhecimento e autorrealização nesse caminho, que para mim no Yoga Thai faz muito sentido. E as 3 palavras são coragem, e a gente falou da coragem ontem quando a gente estava falando do enfrentamento dos venenos, né? Do enfrentamento dos medos ali. A gente precisa de coragem. Só que às vezes é coragem com uma outra coisa, né? Porque não basta só ser corajoso, né? Não basta só você usar a sua raiva como transmutação de um medo. Você tem que saber como fazer isso. E isso não é simples, né? Então, a coragem é um momento que a gente ultrapassa a barreira.
né? Não é só você falar, ah, eu vou mesmo assim. Isso é o primeiro passo, né? Mas o segundo passo da coragem é você saber qual que é o antídoto que você precisa, sabe? E aí talvez o próximo passo seria se colocar mais em lugares vulneráveis, para a coragem ter que se exercitar mais vezes. Faz sentido? Então, vamos supor que você tenha medo de público. Só que você trabalha você é gestor e líder de uma equipe, então você precisa falar em público toda hora. Você não vai deixar para ser corajoso na hora do vamos ver, lá no seu trabalho. Você vai trabalhar a coragem, às vezes no tapete, às vezes fazendo um esporte mais radical, às vezes fazendo uma escalada, que você tem um medo ali de altura. Então você trabalha a sua coragem em outros âmbitos, para quando você precisar da sua coragem na forma mais crua e real possível, que é onde tem o verdadeiro medo, ela vai naturalmente florescer, ela vai surgir. E aí você vai vencer esse medo, entende? Por isso que o tapete é tão legal, porque a prática de yoga, ela traz as posturas para você representar o que você vive na vida dentro do tapete. Então, a firmeza de uma árvore, a fluidez da água, né? A força de um leão. Então, o nome das posturas é só uma brincadeira, na verdade, para invocar em você a qualidade daquele objeto, força da natureza, animal. As posturas, elas são psicofísicas, como a gente tem falado. Então, elas conectam uma ponte do nosso corpo físico, mental, emocional, energético. Assim como se eu colocar agora uma música muito melódica para vocês, eu consigo invocar em vocês o sentimento de tristeza. E se eu colocar uma música muito agitada para vocês agora, eu consigo invocar um sentimento de alegria, talvez de euforia, enfim, não sei. Vocês conseguem entender isso? Isso revela que a gente consegue tanto das emoções chegar em algum outro lugar mais complexo, de insights e tudo, e a mesma coisa ao contrário. Então, por exemplo, eu sinto tristeza porque algo aconteceu comigo, eu choro. Eu choro. É uma reação do meu corpo. Se eu conseguir provocar o choro no meu corpo de forma induzida, como por exemplo, ficar com os olhos abertos muito tempo sem piscar. Ou, por exemplo, olhar fixamente para um objeto, várias formas, né? Tem gente que usa medicina, né? Tem a sananga, que serve justamente para isso, para purificar o lobo ocular. Se a gente fizer um trabalho desse, provavelmente vai chorar muito. E aí, naturalmente, isso vai invocar em você algumas sensações que às vezes estão lá no seu inconsciente e você não tem acesso. O choro provoca a sensação, o choro traz emoção. Da mesma forma que se você inala um cheirinho de óleo essencial e aquele cheirinho vai buscar lá no seu sistema límbico alguma emoção, alguma sensação que você já experimentou em um outro lugar, em um outro momento da sua vida. Então, tudo que vai e volta no nosso corpo. Nada é tão igual a gente pensa, né? Isso é muito potente, porque mostra que, tanto aqui quanto no tatame, eu posso chamar para mim essas roupagens, né, do guerreiro, do yogi, do mestre, do louco, do mago, da deusa, o que você quiser invocar em você. Você tem tudo o que você precisa. Só tem que despertar o como. Às vezes você precisa mais dessa figura da deusa mesmo, de cuidar mais da beleza. Já teve momentos da minha vida que eu quis abandonar isso, essa questão do autocuidado e tal, porque eu queria entrar num caminho tão espiritual que eu fui meio que perdendo a mão, sabe? Eu fui esquecendo desse lado, que é tão importante quanto o espírito. Você cuidar da carne, você cuidar da matéria, né? Não de um lugar obsessivo, compulsório, de eu tenho que estar sempre perfeita, intacta, mas de um lugar de tô me cuidando, sabe? Tô me nutrindo aqui. Então, essas coisas são importantes. E as três palavras são, acabei indo lá longe. Coragem. Segunda, verdade. E a verdade não é só você não mentir para o outro, é você não mentir para você mesmo. É você ser autêntico com o que você pensa, com o que você sente e com o que você faz. Eu não sei se eu falei isso aqui essa semana, mas talvez eu tenha falado. Muitas pessoas, elas sentem e elas pensam uma coisa, mas elas agem completamente diferente. E quando você tem muita bagagem, muita experiência, especialmente no âmbito emocional,
você sente que a pessoa não tá sendo sincera. Você sente que a pessoa não tá sendo verdadeira ali. Sabe quando a pessoa fala, me desculpa, mas você vê que ela tá só falando desculpa? Ela não sente que ela tá realmente errada, ela não sente que ela quer realmente o perdão ali naquele momento. Não que você seja capaz de conceder perdão a ninguém, mas você não sente que ela tá abrindo seu coração para você. Você sente que ela quer resolver a situação. Isso aconteceu muito comigo, esse ano, engraçado, assim. Eu passei por situações em que pessoas vinham para mim se colocando num lugar supostamente vulnerável, mas que eu sentia que não era vulnerável. Por quê? Tanto pela energia da conversa, tanto quanto o que acontecia depois. Às vezes a pessoa continuava fazendo as mesmas coisas, mesmo tendo pedido desculpa. Então significa que ela não se realizou, que ela não percebeu o erro, que ela não percebeu que aquilo às vezes estava me magoando e que ela não percebeu que aquilo, na verdade, estava sendo ruim para ela mesma. Por quê? Aí esse é o ponto mais importante da aula. As pessoas, elas. Hoje está frio. As pessoas, elas temem a verdade. Porque a verdade, ela muitas vezes, a maioria das vezes, ela não vai agradar a maioria das pessoas. Tem uma diferença em você ser verdadeiro e você ser franco, né? Eu tenho isso, assim, eu tenho. Eu não sei se é bem uma qualidade. Acho que a franqueza, às vezes, ela é uma coisa muito dura. As pessoas têm muita dificuldade em lidar. Então, ela é meio ríspida, às vezes, né? É melhor ser verdadeira do que ser franco. Mas eu sou muito franca, sou muito, sabe? Eu não consigo guardar uma coisa que eu penso sobre você, e não é porque eu sinto que eu preciso falar, sabe? Eu sinto que eu preciso expor isso. Então, isso às vezes acaba machucando as pessoas também, entendeu? Então, é um lugar que eu tenho que trabalhar, porque a gente também não pode só rasgar. Às vezes a pessoa não está pronta para ouvir certas verdades, entende? Você tem que ter discernimento para isso, até isso também. E às vezes a verdade que eu tô falando para ela é uma perspectiva minha, né? Então, assim, como que ela vai receber isso é dela. Mas eu gosto muito dessa palavra, eu tenho ela tatuada no meu corpo, assim, a verdade para mim, ela vai muito além dessa não mentira, né? Ela vai sobre você ser leal a si mesmo, você ser fiel a si mesmo. É assumir um compromisso de que eu vou me contar a verdade para eu expressar a minha verdade, né? Então, essa coisa das pessoas às vezes vestirem uma persona, né? Um personagem ali, o que a gente chama no yoga de ver ignorância, é um lugar que as pessoas não conseguem explorar a essência dentro delas. Não conseguem realmente falar o que pensa, falar o que sente, expressar de forma cuidadosa algo que está pensando sobre o outro. Então, isso para mim é um valor, assim, é um pilar muito importante. Eu consigo me relacionar com pessoas que são verdadeiras. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com pessoas que vestem aquela roupagem, assim. E eu acho que isso é uma fase, eu já passei por essa fase, entende? Eu já vivi isso. Eu entendo, eu respeito que tem um momento da nossa vida que a gente não consegue ser tão verdadeiro como a gente gostaria, mas é algo que a gente tem que buscar se a gente quer ser uma pessoa melhor, se a gente quer ser uma pessoa mais genuína. Isso vai abrir nosso coração, tá? A terceira e a última é lealdade. E essa tem a ver com você se manter compromissada a um propósito, a um grupo, a uma pessoa específica. Então, quando você está num relacionamento, você é leal àquele relacionamento, seja qual for o acordo que vocês têm, porque o acordo pode ser não monogamia. E às vezes, se você começar a ser monogâmico, para a sua relação não monogâmica, você não está sendo leal. Vocês entendem? Tudo depende do acordo. Tudo depende do acordo. E o acordo ele é subjetivo. O acordo ele não é tão claro, a gente não assina um papel, com exceção do casamento, né? Mas o casamento não diz respeito ao amor. Amor e casamento são coisas diferentes. Esse é o tema do nosso satsang na segunda-feira, nossa reunião de fechamento de ano. Vamos falar sobre amor. Tem várias formas de amor. A lealdade é uma forma de amor, né? Um bichinho é leal a você, o cachorro, o gato, ele tá ali todos os dias te acompanhando, te seguindo e tal. Ele vai, só vai atrás de você. Às vezes, já viu, tem pessoas que tratam tão mal seus animais, assim, e os bichinhos continuam lá, sabe? Às vezes, é uma coisa surreal.
né? Você é leal a um relacionamento, muitas vezes não amoroso, mas às vezes uma amizade. A pessoa está, às vezes, passando por um perrengue, um momento difícil na vida. Sabe aquele momento que sua amiga está com dificuldade de se relacionar mesmo, no sentido de pessoa fica difícil de se relacionar? Tá sempre reclamando, tá sempre difícil, mas você continua leal a essa amizade, porque você sabe que a emoção e a conexão que vocês têm, o sentimento é maior do que aquele momento que a pessoa está vivendo. Então, você acredita no potencial dela de sair desse lugar, né? Você tem um professor, você é leal a esse professor, você acompanha esse professor porque você sabe que ele tem muito mais para te ensinar do que o que ele está te passando. E às vezes você acha que até, putz, eu não estou aprendendo nada de novo, estou num platô de aprendizado, mas você continua lá, sabe? Eu vou até hoje no meu primeiro professor, sabe? Eu volto lá e por mais que às vezes a sua mente te fale, tipo assim, por que que você está indo lá de novo, né? Às vezes você já ouviu ele falar a mesma frase várias e várias vezes, mas eu volto lá porque cada vez que eu escuto uma frase, a mesma frase que ele fala, eu escuto de uma forma diferente. E eu acho que isso é lealdade. Eu acho que lealdade é uma das virtudes mais bonitas que um ser humano pode ter. Muito rara, pouquíssimo usada hoje em dia. As pessoas esqueceram o que que é ser leal. E eu acho que a arte marcial e o yoga, eles têm isso em comum. Eles ensinam muito sobre lealdade. Não só sobre a sua lealdade na sua prática, né? Hoje eu tô pronto para dar isso. Então, você faz a prática de acordo com isso. Ao invés de ficar se forçando a entrar em posturas que seu corpo não tá pronto, sua mente não tá legal, que é onde vem a lesão, onde vem o machucado, né? E ser leal a certas pessoas que você tá sempre indo atrás para buscar. Ser leal, por exemplo, eu sou leal ao meu professor, que é meu marido, Pedro, porque eu tô há 10 anos com ele. E eu, sabe? E mesmo em momentos difíceis, eu continuei aqui, eu continuei praticando. Eu acreditei nele, mesmo quando muitas vezes isso não era tão recíproco, eu não via esse movimento vindo na minha direção. Então a lealdade tem a ver com você não ver a coisa chegando de volta para você necessariamente, mas você faz o serviço, porque você sabe que numa figura maior isso vai ser relevante. É difícil, é muito difícil, mas é muito poderoso, porque te coloca num lugar de humildade. É muito raro achar isso em outros lugares. Eu acho que o yoga e a luta são lugares que te ensinam essas três virtudes de uma forma muito, muito clara, muito objetiva, né? E aí, para fechar, a gente precisa entender que existe uma diferença nas nossas ações quando elas estão sendo direcionadas para o Dharma, que é o nosso caminho, que tem a ver com a ordem cósmica, a ordem natural das coisas. E é o que a gente falou ontem sobre uma ordem, sobre fazer a atitude correta, né? E correta diz respeito à sua alma e à do coletivo. Não é correta porque você julgou o que é certo. Não vem desse juízo de valor. E aquela ação que vai te dar poder e vai te dar retorno. Exatamente o que eu estou dizendo. Isso é uma outra forma de ação, né? Essa ação que te dá poder e te dá retorno é uma ação para o ego, é uma ação para o acúmulo, é uma ação para a performance, é uma ação para o resultado. Isso não é a ação correta. E não significa que ela não é certa, entende? Mas a ação correta é um correta maior do que você mesmo, maior do que o seu ego. Porque no final das contas, se você só faz coisas pelo poder e pelo benefício da coisa e pelo resultado, você está só colocando o ego como gestor da coisa toda. Lembra disso? Eu coloquei o ego como motorista. Isso te coloca num lugar de ignorância. Porque não é só o ego que está aí na sua mente para gerir as coisas. Tem lugares muito mais sutis e profundos. Então, o Yoga Tai, ele tem essa relação com essas duas faces, os medos e os desejos. E como eu me relaciono com os meus medos e com os meus desejos, vai ditar muito do meu processo de elevação, né? De transcender essas dualidades, de perceber. E onde que eu chego nesse lugar, né? Quando a gente fala em despertar, transcender, iluminação, sair da dualidade, o que que é isso? Não é você virar Jesus Cristo da noite para o dia, não. É você ser uma pessoa mais compassiva, mais amorosa, com a dificuldade que você tem, mesmo você pensando completamente diferente do outro, você consegue se relacionar com o outro. Você consegue se manter num relacionamento e ver que aquilo te faz mais bem, muitas vezes, do que mal. Porque às vezes o mal para você fere seu ego.
Então não é que a pessoa é má, não é que a pessoa é ruim, é você que está com dificuldade de desconstruir, olhar para essa pessoa e falar, cara, ela está fazendo o melhor que ela pode. Será que eu também tô? Entende? A gente coloca o vilão naquilo que a gente não quer muito olhar, no nosso lodo ali. E não, isso é o ego que faz isso. Fulano é bom, fulano é mal. Isso é ruim, isso é bom, sabe? E isso é muito raso, é muito raso. Hoje em dia eu era muito radical. Hoje em dia eu tenho muita facilidade em lidar com as pessoas diferentes de mim. Pessoas diferentes que pensam completamente diferente de mim, porque eu crio esse senso de, cara, a gente tá aqui junto. Por baixo disso aqui é todo mundo esqueleto igual, mesma coisa. Então você para de criar divergências e separatismos. Então a guerra ela não é mais aqui fora, entre pessoas, entre religião, entre partido político. Você consegue ter um diálogo porque você vê verdade em todos os lugares. Você vê um pouco de, por mais que seja completamente aversão, sabe? Diferente de tudo que você imagina que você quer para você e das virtudes, que você consegue ver algum nível de humanidade. Tem que ter, tem que ter, tem que haver, entendeu? Então você acredita no outro muitas vezes mais do que ele mesmo. Acho isso bonito. Muito bem. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Tá acabando, hein? Passando da metade. Então a gente se encontra amanhã, tá bom? Hoje o corpo estava mais cansado, eu acho que vocês também. Senti isso aqui. Mas amanhã a gente vai movimentar de novo, tá bom? Beijo pra vocês. Bom dia.